Bem-vindo ao curso Desenvolvendo Automação Comercial com Indev, módulo 2, aula número 1, onde estaremos abordando o projeto NFCE, ou Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônico. Nessas primeiras aulas vamos ver as definições, estruturas e componentes. O projeto da Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor envolve a definição da interface gráfica do usuário, onde eu apresento os principais dados da tela do caixa, a leitura de código de barras, o processamento das vendas, a finalização do processo e as demais funcionalidades implícitas com a emissão do documento fiscal modelo 55, de acordo com as normas técnicas. Envolve ainda a criação do banco de dados com os elementos da análise, com os arquivos, os relacionamentos e índices que utilizaremos durante o nosso processo. O sistema é desenvolvido no modelo cliente-servidor, onde nós temos uma conexão com o banco de dados. Então criamos um banco de dados chamado frente de caixa, do tipo HF-SQL cliente-servidor, hospedado em localhost, com o banco de dados frente caixa, com um usuário e uma senha de acesso. Aqui eu vou testar o acesso. Veja que eu conectei com sucesso ao banco de dados. O funcionamento do banco de dados do projeto determina que cada terminal tenha o seu próprio banco de dados, ou seja, o sistema foi feito para ser integrado com qualquer retaguarda, de forma que cada terminal de caixa trabalhe independentemente do banco de dados principal. Explicando mais detalhadamente, em cada estação de trabalho nós teremos um banco de dados HF-SQL que fará o gerenciamento independente de todo o resto do processo. O projeto da Nota Fiscal Eletrônica modelo 55, desenvolvido pela Pedroso Informática e que você está recebendo neste curso juntamente com o nosso componente, envolve um fluxo relativamente simples, mas atendendo à norma técnica que regulamenta a emissão de documentos fiscais eletrônicos para o consumidor. Então, em cada estação de trabalho, nós temos uma aplicação principal, um executável, que é instanciado e comunica-se com o banco de dados HF-SQL cliente-servidor, instalado também em cada estação de trabalho. Isso significa que o programa é gerenciado pela própria estação de trabalho, sem se preocupar se o servidor está online ou não. Dentro do processo, uma outra rotina fará a sincronização com o servidor HF-SQL da aplicação principal. Alguns componentes, que são módulos independentes, interagirão com a aplicação principal, como por exemplo a importação dos dados da retaguarda mediante os arquivos de troca. Isto faz com que, obedecendo o layout de integração, a nossa aplicação de nota fiscal eletrônica modelo 65
possa ser integrado com qualquer retaguarda. Nosso projeto NFE Modelo 65 utiliza alguns componentes para fazer a integração com a aplicação principal. Temos o componente NFEWX, que gera, valida e envia os XML. O componente cadastro, que faz a integração com qualquer retaguarda via arquivo de troca. O componente assinar, que assina os XMLs no padrão do Cefaz. E um set de procedures, que contém procedimentos e funções de suporte à emissão dos documentos fiscais. Para quem não está acostumado com o desenvolvimento orientado a componentes, vamos dar uma breve descrição do que seja um componente e como ele funciona. Um componente é um módulo independente que é desenvolvido separadamente da aplicação principal, com sua própria análise, suas próprias regras, e que depois é importado para dentro da sua aplicação. Então, dentro da árvore de projeto, aqui do Project Explorer, eu vou fixar aqui, nós temos um nó chamado External Components, onde nós já importamos aqui um componente chamado Balloon Tip, que vem junto com o INDEV, um componente NFE Cadastros, um componente NFEWX, e vamos agora mostrar como importar um componente, onde vamos importar o componente assinar. Então, aqui em External Componentes, vamos importar um componente externo a partir de um arquivo. Vamos procurar aqui no nosso projeto. Nós temos um componente assinar. Então, assinar, localizamos. O componente a ser importado, ele utiliza um arquivo com a extensão .wdi, que é como se fosse a interface do componente, ou fazendo uma analogia semelhante a uma DLL, onde tem as funções do componente. Cada componente vai ter as suas funções com o seu set de procedures. Aqui então no componente assinar nós temos a função passinar e puncompress. No balloon tip nós temos as duas funções do balloon tip mais as procedures. No NFE cadastro nós temos várias janelas e uma classe cdados. Então tem as janelas de cadastro de produtos, cadastro de clientes, etc. No componente NFEWX nós temos todas as funções de integração com o sistema do Cefaz. Então tem tratamento de caracteres especiais, consultar cadastro, consultar chave da nota fiscal eletrônica, consultar DFE, consultar DFE-STE e assim por diante, porque o nosso aplicativo ou o nosso componente, além de emitir a nota fiscal eletrônica ao consumidor, ele emite a nota fiscal modelo 55, também o CTE e também o MDFE. Além disso, ele tem relatórios de DANF, entre outros. Então, essas são as funcionalidades externas obtidas pela aplicação principal a partir do componente. Quando o componente é inserido na aplicação, como eu fiz aqui, ele é disponibilizado para a aplicação como se fizesse parte dela. Vamos mostrar então aqui no aplicativo principal. Nós temos aqui várias aplicações de configuração. Temos aqui configurar NFSE, então onde eu tenho um código OpenWinConfig NFSE. Tenho empresa, onde eu tenho OpenWinEmpresa. Você deve ter observado que o layout do comando open
apresenta um verde diferenciado. Quando tem esse verde diferenciado, nós vamos estar abrindo um procedimento ou janela que pertence ao componente, mas ele vai se comportar como se fizesse parte da aplicação. Então vamos ver aqui, nós abrimos esse componente e vamos lá em NFE Cadastro. Vocês vão observar que tem aqui o empresa. Se você clicar aqui, ele vai apenas mostrar a chamada para o componente, mas internamente ele vai funcionar como se fizesse parte da aplicação, como veremos. Vamos fazer um Go aqui para mostrar isso. Vamos executar um Go aqui. A aplicação é aberta. Agora eu vou clicar em configurações. Veja que quando eu clico em empresa, ele abre uma janela com os dados da empresa. Este formulário aqui está dentro do componente, mas está sendo carregado dentro da aplicação principal. Então essa é uma das grandes vantagens em se desenvolver aplicações orientadas a componentes. Em função disso, quando eu chamo a aplicação de vendas, que me traz a tela do caixa, ele me traz os dados da empresa que foram obtidos a partir do componente. Isto quer dizer o seguinte: a aplicação independe de eu estar vinculado com uma análise única. O próprio componente tem a sua análise e ela funciona de forma independente, tanto que no nosso projeto, depois de pronto o módulo de nota fiscal eletrônica ao consumidor, ele será integrado ao projeto que a gente tem de emissor de NFE, como já vimos na primeira parte do nosso curso. Quem está fazendo a primeira parte do nosso curso, onde tratamos do modelo 55, sabe que é uma aplicação multi-empresa, que nós temos os documentos aqui em NFE, e aqui em NFSE é que nós vamos integrar o projeto atual do modelo 65 ao emissor.